por que que eu parei de consultar tarólogos, astrólogos e todas essas coisas relacionadas à adivinhação? Bom, a Bíblia chama isso de adivinhação, mas, na verdade, isso são previsões do momento, né? Eu falo sobre, no caso, a questão do tarô, né? Ele trabalha as energias do momento. E a astrologia, ela faz uma previsão geral, assim, das energias que estão ali também, rondando no momento. Eu parei de consultar esse tipo de coisa porque eu sou uma praticante de lei da suposição. Então, se eu sou uma praticante de lei da suposição, fica um pouco ambíguo eu ficar consultando uma terceira pessoa para dizer para mim se algo que eu quero vai ou não acontecer. É como se eu terceirizasse a minha vida para uma outra pessoa. Ou seja, ela que vai dizer se eu vou ou não conquistar algo, ou se eu vou ou não ser alguma coisa. Não tem sentido isso para mim, entende? Então por isso eu parei de fazer esse tipo de coisa. E hoje eu intenciono aquilo que eu quero. Eu parei de consultar qualquer tipo de adivinhação, né? A Bíblia chama de adivinhação. Mas esse livro aqui, Os Quatro Compromissos, fala que isso são venenos. A palavra dita por outra pessoa para a sua vida e você colocando foco e acreditando nela, é como se fosse um veneno, né? E a Bíblia fala, uma palavra lançada, ela não volta vazia. Principalmente se você acreditar nisso, né? Porque o outro ele não tem poder sobre você desde que você não dê poder a ele. E no livro do Poder do Subconsciente também tem uma parte que fala que um homem, depois que uma moça de taróloga, não lembro agora, disse que ele ia morrer, ele se preparou para esse evento. Ou seja, ele se preparou para morrer porque alguém disse para ele que ele ia morrer. Sabe, não tem sentido isso, a gente terceirizar a nossa vida para uma pessoa. Porque a Bíblia fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer ao monte de ir daqui para lá e ele vai. E, tipo, a outra pessoa que vai ditar se você vai ou não ganhar dinheiro, sabe? Não tem sentido isso. É como se a gente estivesse deixando os nossos sonhos, a nossa vida na mão de outra pessoa. E eu simplesmente parei de consultar esse tipo de coisa. Tem mais de um ano, eu fiz meu mapa astral com uma astróloga muito conhecida aí no YouTube. Eu não vou falar o nome dela, porque eu acho um pouco antiético, até porque na época ela me ajudou muito com algumas coisas, mas hoje, olhando para trás, eu não faria novamente o mapa. Não por conta dela, tá? Porque ela é uma ótima profissional, mas porque eu me senti um pouco limitada com as previsões que eu recebi. É como se eu não pudesse ser mais do que ela tinha dito para mim, sabe? Ela disse com que eu ia trabalhar, com quem eu ia me relacionar, e aí eu fiquei tipo, pô, mas aí já tá tudo escrito, qual o sentido de eu ter fé então? Entende? Eu tenho hoje essa visão, né? E aí eu queria ler a passagem da Bíblia que tá em Isaías 38, que diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E isto será parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou, e que farei a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás. Volte 10 graus atrás, assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Ou seja, percebe que por mais que algo aconteça e diga que você vai acontecer alguma coisa na tua vida, de determinado modo, mas se você tiver fé e pedir a Deus que ocorra ao contrário, né? A gente fala de pedir a Deus no modo tradicional, né? Oração. Mas visualização, que é também um contato com Deus, né? Não deixa de ser. Ou então a palavra, você dizer a Ele o que você quer, mentalizar, visualizar,
aquilo pode se tornar verdade também, independente do que aconteça. Se você estiver doente, se você estiver numa situação financeira ruim, não adianta, gente. Dê vida aos vales dos ossos secos, sabe? Não acredite numa palavra lançada negativa na sua vida porque alguém falou. Seja uma astróloga, seja uma taróloga. Não. Isso vai contra a fé. E aquilo que a gente acredita é fé. A gente tem que ter fé nas coisas que a gente quer. Você quer um carro? Tenha fé. Ah, falaram que eu não ia ter carro porque poderia acontecer um acidente. Não, essa pessoa só lançou um veneno, você pescou. Então é isso que eu queria falar, tá? Eu não consulto mais tarólogo, astrólogo por conta disso, porque eles me limitaram. Eu me senti limitada com essas adivinhações, né? A Bíblia chama adivinhações, eu vou repetir isso. E hoje em dia eu quero uma coisa diferente, eu não quero aquilo que eles determinaram para mim, porque eles não são Deus. Nós somos deuses, vós sois Deus. Você dita o que vai acontecer na sua vida. É possível que você saiba do teu futuro com as escolhas que você faz hoje, com os pensamentos que você cuida, com a palavra que você fala. Porque você tem o poder nas suas mãos, não dê o teu poder a outra pessoa. É isso.